Queridos irmãos, vamos dar sequência agora no vídeo 63, questão 665. Pergunta: que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Olha só para você ver. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho. Opinião dos que rejeitam. Opinião dos que rejeitam. Então nós observamos nessa questão que não se generaliza e o processo também é relativo. Mas os bons espíritos sábios, como sempre, assim disseram. E muito mais sábio nosso Senhor Jesus Cristo quando assim disse. Olha só. Aos homens disse o Cristo: amai-vos uns aos outros. Olha só para você ver. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, num dado momento, ele disse aos apóstolos: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento das leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas vamos ficar só na questão que os bons espíritos disseram. Amai-vos uns aos outros. Quer dizer, é nosso dever, independente de encontrar-se escrito, prescrito, onde quer que seja, as normas, os desígnios, é nosso dever cuidar uns dos outros. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso. Nós temos visto agora no ano de 2021 essa pandemia é o resquício da vaidade do ser humano. Essa pandemia, agora no ano de 2021, são resquícios da vaidade do ser humano, resquícios do orgulho, resquícios da inveja, do ciúme. Por que resquícios? Porque, por incrível que pareça, essa enfermidade
podemos classificá-la como uma enfermidade da alma, enfermidade moral, que eclode-se na matéria física, mas devido ao excesso de impurezas que trazemos de vidas passadas, e que nesta existência estamos tendo a oportunidade de nos lapidarmos. E é interessante como que, em vez das pessoas aprenderem a lidar com essa epidemia, essa pandemia, com essa, a conviver com dignidade, com honradez, as pessoas agem com total desprezo ao outro. As pessoas pensam em si próprias. Eu não me contaminando, o outro que se dane. É assim que muitas pessoas estão pensando. Quem pensa assim, vai para o buraco o mais cedo possível. Eu tive a oportunidade de deparar com um senhor que eu não consegui identificar nem a idade dele. Por quê? Porque ele estava com a camisa de manga comprida, luva nas mãos, uma touca na cabeça, uma touca de plástico, aquelas toucas de borracha, como aquelas toucas que as mulheres põem na cabeça para poder fazer um trabalho no cabelo. Ele estava de máscara e um óculos de proteção, mas não é um óculos como esse meu aqui, não. É um óculos como se fosse aqueles óculos de pessoas com deficiência visual. Óculos para proteger todo o globo ocular. Essa pessoa estava parecendo mais um ET do que um ser humano. E no estabelecimento onde eu deparei com ele, ele permaneceu a distância de uns 6 metros de distância daquela pessoa que estava na fila à frente dele. E eu que me encontrava atrás dele, uma distância de uns 2 metros, ele pediu para mim se não dava para mim me afastar um pouco mais. Eu falei, mas por quê? Se o espaço é 2 metros. Ele falou, porque eu tenho medo de pegar o Covid. Eu, com toda sinceridade, falei assim, ó, você não precisa ter medo, não. O senhor já está com Covid. Mas foi falta de caridade sua, né, Luiz? Não. Pense quem quiser o que quiser. Porque o Covid, ele não resume só no vírus. Tem o Covid do orgulho. Tem o Covid da avareza.
tem o Covid da inveja, do ciúme, do orgulho, entendeu? Tem o Covid do transtorno. Então essa pessoa estava mais que contaminada. Então Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar os outros homens afeição, sem haver entrada em minúcias quanto à maneira de atingir esse fim. Se é certo que nada pode fazer que o Cristo, se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagens da justiça perfeita, deixa de aplicá-la a todas as ações do Espírito. Não menos certo é que a prece que lhe diriges por aquele que vos inspira afeição constitui, para este, um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolo. Não é nossa responsabilidade suavizar o sofrimento do outro e, acima de tudo, ainda consolá-lo? Por isso que o Cristo nos disse: amai-vos uns aos outros. E como ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido, né? Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente da sua parte. Então nós observamos aqui, nunca, porém, será deixado na ligeira ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Quantas intercessões não ocorrem constantemente, tanto de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Quantas intercessões! Por isso, nós não devemos medir esforços, e sim arregaçarmos as mangas
erguer a fronte, ir à luta. Não devemos nos preocupar com o fator provas e expiações, e sim fazer a nossa parte. Porque uma vez fazendo a nossa parte, temos certeza de que estaremos ali cumprindo com o dever, o qual é a nossa responsabilidade, uns para com os outros, já que todos nós fazemos parte de uma só família universal em processo de evolução. Um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim, obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina, de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Quando oramos por aquele que desencarnou, ou por aquele espírito que se encontra em sofrimento, que foi na terra um nosso parente ou um nosso amigo, isso muito é benéfico, mas não tão benéfico quanto orar por aqueles, fazer algo por aqueles que nós, de fato, não os conhecemos. Porque toda vez que nós fazemos algo por aqueles que nós conhecemos, permanece aquele sentimento de que mais cedo ou mais tarde, quando necessitarmos dele ou dela, havemos de sermos retribuídos. Mas e quando nós fazemos algo por aqueles que nós não conhecemos e que eles também não nos conhecem? Obviamente, essa é a maior caridade. Orar por aqueles que nós não conhecemos. Rogar a providência divina por aqueles que nós não conhecemos. Aí se encontra todas as leis e os profetas. Todas as leis e os profetas. Porque são os desígnios de Deus ali presente, nos dando a oportunidade de fazermos algo, agindo na imparcialidade, agindo num processo de incondicional. E toda vez que nós fazemos algo incondicional e imparcial,
o resultado é outro. Somos mais beneficiados, mesmo quando fazemos algo desinteressadamente, porque quase sempre é assim. A maioria das pessoas fazem algo interessados naquela barganha espiritual. Quando não barganha física, barganha espiritual. E a barganha espiritual, de alguma forma, realizamos pensando que estamos sendo vistos, observados pela providência divina e que em dado momento, obviamente, seremos amparados e assistidos pela providência divina, porque algo realizamos em prol daquele nosso irmão. Então nós vamos para o próximo vídeo.